Nada mais do que faço do que apresentar o meu ponto de vista. E o que é o meu ponto de vista? É a vista de um ponto. E isto pode não querer dizer nada, mas é apenas a ideia de que, de facto, não há um conhecimento absoluto, todos nós temos conhecimentos relativos. E é engraçado que todos nós temos conhecimentos parcelares. Porque somos de áreas específicas, o conhecimento desenvolveu-se assim nas sociedades mais desenvolvidas e, portanto, não sabemos tudo de nada e, portanto, sabemos muito de uma coisa, mas não sabemos ao lado da fronteira com outro conhecimento. E eu trago a questão do olhar da pedagogia e a questão do olhar de um professor. Sou professor do primeiro ciclo, fui professor de educação especial, fui formador de professores da formação inicial na Universidade de Madeira, sou o Paulo Brazão, estou há 25 anos na Universidade de Madeira, tenho aqui um colega que é do sindicato e que também está lá, é meu colega, trabalho na formação de professores nos estágios pedagógicos, bem como na orientação de mestrados e doutoramentos, agora não tanto nos doutoramentos, estou mais no Brasil, trabalho muito com as universidades do Brasil porque tive a necessidade de me expandir e internacionalizar o meu trabalho, até para crescer do ponto de vista profissional, não é? Nós temos essa necessidade de sair do contexto português, europeu e procurar outros horizontes, e já vos vou dizer a vantagem que eu tive ao abrir essas janelas, e portanto trouxe-me a mim algum lugar de relatividade relativamente ao meu próprio conhecimento. Isto é, quanto mais conheço universos diferentes, mais percebo quão particular é o meu ponto de vista. Por isso é que eu digo que é a vista do ponto. Eu fui formado em professor, eu sou no doutoramento, eu fiz um doutoramento em inovação pedagógica. E não imaginam a angústia que é estudar, teoricamente, pedagogos que já existiram e que já nasceram no início do século XX e que nunca viram os seus ideais postos em prática. E sempre denunciaram a educação tradicional. E eu sempre disse isto aos alunos que estão no doutoramento. Eu refiro-me aos grandes pedagogos da escola nova, portanto, cuidado, não é a escola moderna, a escola nova, a escola que traz um novo pensamento no século XX. Curiosamente, nós ainda continuamos presos, isto pode ser déjà vu, porque isto já foi muito falado, continuamos presos a um momento pedagógico anterior a este da escola nova. Muita gente tem dito que isto é uma visão romântica, o Nuno Crato. Eu sou completamente oposto à visão do professor Nuno Crato e daquilo que ele foi durante todo o seu mandato como ministro, porque não valorizo de forma nenhuma qualquer posição que ele tenha, porque isso ofende-me a minha formação. Ofende a minha formação porque eu trabalho muito na versão construtivista, na perspectiva vigotskiana, pós-vigotskiana. Foi daí que eu recebi toda a minha formação pedagógica, embora no ensino, no primeiro ciclo do ensino básico, eu tive uma preparação técnica e percebi claramente que depois isso era muito limitada. Fui professor do primeiro ciclo e eu fui preparado para cumprir um programa. E percebi perfeitamente as limitações de um professor do primeiro ciclo quando é preparado pedagogicamente para cumprir um programa. Onde é que eu percebi isso? Quando passei para o ensino superior, fiz um mestrado em Psicologia Educacional e depois, quando fiz o doutoramento em Inovação Pedagógica, percebi o que tinha faltado na minha formação anterior, o desenvolvimento crítico. Que é isto que os colegas estão a ter aqui, o direito de terem a sua opinião. Mas reparem, como nós vivemos numa sociedade complexa, nós por vezes reproduzimos também performances que já estão interiorizadas e que estão consolidadas. Por exemplo, nenhum de vós pôs em causa o sistema educativo ou, provavelmente, o sistema de ensino, porque eu não imagino uma universidade que seja atualmente esgotada na transmissão.
Eu sou diferente, eu não concordo com essa perspectiva. A universidade não é só lugar de transmissão. A universidade é universalidade. E a universalidade tem que abarcar a pluralidade. Aí estamos de acordo. E se tem que abarcar a pluralidade, também tem que abarcar a minha perspectiva. Vamos lá ver, não há ninguém antes. E isto cola com outra coisa. Daquilo que é importante perceber aqui sobre a IA e sobre a educação, perceber que nós estamos num terreno complexo, provavelmente minado, como os colegas contaram, porque é o preço das grandes corporações, é o capitalismo aqui metido, com certeza, mas a minha perspectiva é a do copo cheio. Isto é, foi a IA que me permitiu libertar e conseguir chegar àquilo que eu tanto quis ao fim de 25 anos de trabalho pedagógico. Foi de chegar a concretizar alguns aspectos da pedagogia que eu tanto defendia. E já vos vou explicar porquê. Porque eu antes fazia como aquele ditado popular, como diz o padre, faz o que eu digo e não faças o que eu faço. E eu ensinei 25 anos sobre o que são as novas pedagogias. Estudem, façam trabalhos sobre as novas pedagogias. Mas eu não pratico as novas pedagogias. Professor, é verdade. Há um desfazamento entre aquilo que é o pensamento teórico e as práticas educacionais. Por favor, reconheçam isto. Isto é banal neste momento. Toda a gente... As novas pedagogias? As novas pedagogias são pedagogias da ativação, pedagogias da ação. Pedagogias da ação na sala de aula, com participação, trabalho de grupo, desenvolvimento crítico. Mas, não, vamos ver o que é que se entende com isto. Portanto, é aquela ideia de que os saberes são co-construídos e que há, naturalmente, papéis e funções no espaço pedagógico que são importantes para o professor, mas o professor é um coadjuvante. O professor tem que entrar em coadjuvação com o trabalho do aluno. E é aqui que faz toda a diferença. É que nós, nas questões da IA, acho que o problema, para além do problema tecnológico que há, que os colegas estão a levantarem muito bem, da complexidade que é desvendar a tecnologia, porque ela não é uma tecnologia fácil como a mediática, como, por exemplo, é uma máquina que se opera a partir de um conjunto de instruções, mas ela é mais complexa do que isso e ela não é só uma ferramenta. Aí é que está o problema. Ela não é só uma ferramenta. Ela já está a um nível mais avançado que ferramenta, no meu ponto de vista. E eu sou educacional, eu da educação, não percebo tecnologia ao ponto de operar com construção algorítmica computacional. Eu opero na construção algorítmica daquilo que é possível depois o Transformer fazer a partir da linguagem natural, que é aquela proposta que as LLMs, e eu só vou falar das LLMs, fazem connosco na grande divulgação da inteligência artificial, assim de uma forma geral. Portanto, eu apanhei a inteligência artificial como toda a gente encontrou no mundo cotidiano. Portanto, eu não era conhecedor disso, desta tecnologia anteriormente, mas tinha uma enorme curiosidade. E isso faz-me estar aqui a dizer alguma coisa como perito. Não sei se sou perito, mas pelo menos no campo da educação eu sei falar daquilo que posso conhecer de há 25 anos para cá. E a verdade é que, do ponto de vista educacional, faz todo o sentido pronunciar-me agora. Vejam, faz sentido porquê? Porque para mim a educação é sobretudo a valorização dos processos. O que é que eu não percebo na comunicação social e não percebo em alguns discursos? É que os colegas não entendem a educação como valorização de processos. Confundem muito a valorização dos processos com os resultados e os produtos. Ora, nós sabemos que na ciência nós não vamos acreditar num artigo científico se não formos ver como é que ele é feito. Então aí está a questão do método. E não é só a questão do método, no caso da IA. É o método e também o contexto.
Porque hoje em dia até é mais o contexto ainda do que o método. Vou dar-vos um exemplo. Até há bem pouco tempo as ciências da educação eram ciências ocultas. Porquê que eram ciências ocultas? É verdade, o colega ri-se porque sabe disso. Sabe do grande preconceito entre a comunidade académica e a comunidade científica. Eram ciências ocultas porque ninguém sabia concretamente como é que eles faziam. Ninguém sabia como é que eles somavam. Porque eles não somam, eles não dividem, eles não fazem trabalho estatístico tão intensamente, nem põem, nem colocam variáveis. Nem colocam variáveis da forma como as ciências exatas colocam. Não fazem desenhos tão definidos, não é? Usam outras linguagens e outros métodos de construir ciência. Mas, por favor, respeitem aquilo que é o lugar das ciências da educação. As ciências da educação vêm das ciências sociais e nós, na educação na Madeira, trabalhamos muito também próximo da etnografia. Trabalhamos com a etnografia muito próximo da antropologia. Estão a ver o que era um antropólogo colocar variáveis para o seu trabalho. Quer dizer, é impossível. Ninguém pode pôr um antropólogo a colocar variáveis num trabalho científico. Mas toda a gente reconhece o trabalho científico do antropólogo. Portanto, o antropólogo usa um método e ele sabe explicar o método para construir a sua ciência. Portanto, nós partilhamos de ciências e, ao partilharmos de conhecimento sobre as ciências, também partilhamos da forma de fazer a ciência. Isso é indiscutível. Portanto, conteúdo não está separado da forma de o produzir ou da forma de produzir a ciência, essa ciência. Por isso, nas ciências da educação é tão difícil trabalhar, porque quando estamos, por exemplo, a formar um professor na área da biologia, ele tem que perceber da forma como se constrói a ciência na biologia. Quando ele está na física, ele tem que perceber quais são as lógicas de construir a ciência na física. Quando está na história, tem que perceber das lógicas de construção da ciência na história. E são lógicas sempre diferentes, porque o conhecimento tem naturezas diferentes. Portanto, o que é que isto põe à partida? Uma impossibilidade de julgar o trabalho do outro pelo mesmo prisma. Logo, estão a ver aqui que era impossível sair daqui uma perspectiva única sobre, ou proibição sobre o uso da IA. Porque cada contexto, devidamente justificado, vai dar o valor ou não desse trabalho sobre a IA. Está dito? Pronto. Eu estou a justificar aqui a minha entrada do meio copo cheio. Porque aqui cheguei porque foi um grau de liberdade muito grande. Peço desculpa pelo negativismo, mas também alguma esperança que também já me fizeram chegar. O meio copo cheio, porque foi a partir daqui que eu comecei a crescer do ponto de vista da prática, embora tivesse a teoria toda. E onde é que eu comecei a crescer? Eu comecei a crescer porque eu consegui entregar aos alunos, finalmente, uma ferramenta. Começou por ferramenta, embora não acredite que a IA seja só ferramenta. Mas começou por aí. Eu posso usar a IA como ferramenta. Mas ela é mais do que isso. Usei-a como ferramenta. E o que é que eu fiz? Apliquei um trabalho, apresentei um programa, que era um programa que construí para uma unidade curricular. Eu posso falar aqui 2 ou 3 unidades. Por exemplo, vou falar esta última da Ambientes de Aprendizagem Emergentes, que é um seminário que nós temos no doutoramento em Educação, em Currículo e Inovação Pedagógica, na Universidade da Madeira, e com o qual estou a ser acompanhado da minha colega Márcia Ambrósio, que veio da Universidade UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e está comigo a acompanhar, a fazer um trabalho de pós-doutoramento nestas questões da aprendizagem com a IA, na questão específica de ambientes de aprendizagem emergentes. E temos trocado experiências muito interessantes e estamos a construir um livro que proximamente será publicado. O que é que eu verifico? Que, à medida que eu entrego, eu já sabia disto, entregamos as ferramentas aos alunos, eles ganham autonomia, evidente. Mas isso, ninguém aqui acha que... Quer dizer, sim, há uma visão de risco. Cuidado, se os alunos estão autónomos,
vai haver riscos enormes porque nós somos os juízes. Não, nós temos responsabilidade pedagógica e temos que estar lá e assegurar lá. Por isso é que o trabalho autónomo tem um valor, mas o trabalho assistido tem melhor. Portanto, esta ideia de estar totalmente autónomo no uso da IA não é verdade, porque nós precisamos de supervisionar processos. Portanto, aqui, claramente, um discurso para o acompanhamento, a valorização dos processos para além dos produtos. Não me interessa saber se o aluno produziu um trabalho só quando, por base, eu lhe dei a oportunidade de ele consultar a inteligência artificial. Portanto, à partida, eu tenho que saber que muito do que lá está vai ser resultado do trabalho, do material que eu fui buscar. Então, onde é que está aqui a forma de controlar estas questões? Está exatamente no trabalho posterior ou anterior, naquele processo dialógico, aquele processo de construção de diálogo com a IA, com todas as limitações que a máquina possa ter, porque a máquina não tem dimensão de significado, ela é sobretudo um processador algorítmico, mas ela faz-nos perceber, simula um entendimento e uma compreensão. Diz a colega há pouco que, e com muita razão, que é um conhecimento já manipulado, porque é específico, já é triturado, é filtrado. Com toda a razão, é um conhecimento filtrado. Mas reparem que eu venho da época do Vygotsky, que dizia que nós aprendemos por construções, por scaffoldings, por degraus, por níveis. E a importância disso em todos os níveis de ensino, nomeadamente no ensino superior, porque muitas vezes a falha dos estudantes no ensino superior é exatamente a dificuldade e o impacto que sentem na compreensão dos conteúdos. E se lhes dermos a oportunidade de mediação com a IA, eles vão começar a fazer perguntas ao nível em que eles estão, de conhecimento em que eles estão. Quer dizer que as perguntas não vão ser boas, não vão ser... mas dá exatamente aquela... dá a noção, para quem está fora, dá a percepção do que é que eles sabem. Do que é que eles sabem sobre aquele assunto. Vejam bem o que ele sabe sobre isto. E isso permite observar, ao longo de um tempo, a evolução da construção do questionamento. E isso é tão importante, reparem, é tão importante que nos permite avaliar a construção do pensamento a partir da interrogação. E onde é que está aqui o rigor científico? É porque as questões que eles vão colocar não ficam só no mundo deles, eles trabalham aos pares, trabalham em grupo, há sempre momentos, nunca se pode ficar mais do que 20 minutos na IA, nós temos que fazer trabalho relacional, temos que fazer reunião de grupo, temos que trabalhar, têm que devolver o trabalho que fizeram, o histórico que fizeram naquele momento. No trabalho de sala de aula ninguém vai para casa fazer trabalho de casa, ficam ali a fazer o trabalho. Portanto, o que nós fazemos é hemiciclos, conversas de grupo sobre o trabalho de pequeno grupo desenvolvido com a IA, porque é aí que a gente pode mediar e trabalhar aquelas lacunas que os colegas estão a identificar como enviesamentos, potenciais enviesamentos, mas que numa relação trilógica, poderíamos dizer que é vários humanos e a IA também dentro. Quem me deu esta ideia foi, não sei se trilógico não existe muito, é sempre dialógico, porque dialógico é dois ou mais dois, não é? Mas se trilógico quiser dizer três, se existir este termo, eu já fui a vários lugares, não consegui perceber, quer dizer que uma comunidade onde não esteja só a IA, onde não se receba de forma crítica a produção daquela máquina, mas que façamos continuamente uma revisão crítica do trabalho que se faz e que se opera com a IA. Vejam bem como isto é diferente. Dizia a colega há pouco, mas isso, e então porque é que usa a IA? Acha que vai resolver, vai acelerar, vai acabar mais depressa, eles vão acabar mais depressa o trabalho? Não. Não tenho verificado isso. Dá muito mais trabalho. Então, se dá mais trabalho, porquê é que faz?
é porque traz outra coisa, é que põe em polvorosa, desenvolve o espírito crítico, é que põe em polvorosa exatamente o questionamento sobre os conceitos todos que se trabalham, porque uns chegam, e aqui está outro conceito que os colegas também podem considerar, que é um desenvolvimento rizomático dos conteúdos. E isto é algo que dói na cátedra, porque os colegas, e sobretudo no ensino superior, sabem que os colegas são formados para uma área específica e depois tornam-se catedráticos numa área específica e, portanto, tornam-se inquestionáveis. E um catedrático, eu digo eu sou professor associado, mas também fico um pouco assustado se me vem um aluno dizer ao professor, o que o professor está a dizer não é verdade. E disse, mas então porquê? Eu encontrei um contraponto. Eu disse, é ótimo, vamos lá agora discutir. Mas eu não sei se as pessoas têm todas estas liberdades de aceitar estes desafios. Com a IA nós encontramos perspectivas novas e estamos sempre a renegociar os conhecimentos. E não há pontos de vista únicos em nenhum assunto. Há sempre pontos de vista divergentes. E isso levou-me à ideia de desenvolver a ideia de pensamento rizomático. Que quer dizer o seguinte, aprendi com os colegas do Brasil, que quer dizer o quê? Que nós temos um ponto de partida e isto influencia a planificação não pode ser igual como fazíamos há um século, planificar uma aula inteira, no fim a avaliação. Isso acabou na minha concepção. Temos um ponto de partida e depois não sabemos onde é que vamos chegar. Porquê? Porque cada grupo vai fazer um trabalho de tal forma identificativo com o seu ponto de vista que vai chegar a pontos de vista tão diferentes e tão interessantes que depois vamos conversar em grande grupo a partir dessa diversidade que se chegou. Mas há aqui uma questão de rigor que nós temos que assegurar no ensino superior. Nós não confiamos na devolução do material da IA. Nós somos críticos e então, de uma forma que faz com que nós controlemos um pouco essa devolução da IA é entregar os papers e o material que se pretende de base para a discussão dos conteúdos ou dos assuntos que se querem trabalhar. Portanto, aí o que é que fazemos? Percebemos como é que os estudantes questionam os textos de apoio para perceber qual é o nível de desenvolvimento que têm sobre aquele conteúdo. E a forma como se vão posicionar sobre esse texto vai-me dar, outra vez, o grau de desenvolvimento dessas pessoas, com todo o respeito para cada um deles, porque cada um está ao nível que tiver. Então eles vão ter a autoperceção do que sabem, sem ser eu a dizer-lhes. E isto dá uma outra dimensão da avaliação, que é a autoavaliação, que é impensável, é incontornável. Se vamos usar a IA com os alunos, temos que pensar também na valorização dos processos, na integração da avaliação desses processos e na valorização da autoavaliação. Como é que isso se faz? No final, quando discutimos conteúdo, também discutimos a avaliação. Como é que tu desenvolveste, o que é que tu sentiste, o que é que tu fizeste, qual é a percepção que tu tens sobre esta discussão, como é que te... Quer dizer, isto é importante discutir e isto vai fazendo com que os alunos ganhem uma percepção ou um conhecimento sobre o seu próprio conhecimento, um metaconhecimento, uma meta-análise sobre o seu próprio desempenho. E isto, mais uma vez, reforça o desenvolvimento crítico e a perspectiva crítica sobre qualquer tema que esteja a ser trabalhado. E fazemos isto não é fácil. Colegas, isto não é fácil. Isto dá tempo, demora mais tempo. E eu digo isto na tarefa de ensino, porque se for para o campo da investigação, ainda mais tempo demora quando usamos a IA. Porque temos de estar continuamente a cruzar informação e a perceber se toda aquela informação pode ser credível, onde é que ela foi buscar. E tudo isso trabalhamos no esclarecimento e na identificação
da construção dos melhores questionamentos sobre os conteúdos que fazemos. Portanto, não falo numa engenharia de prompt, porque não é isso que queremos, mas numa pedagogia para o prompt. Portanto, algo que é preciso trabalhar no campo pedagógico para chegar à interação com a máquina. Eu não digo sequer interatividade, porque eu já não sou dessa área da interatividade, porque a interatividade para mim dá um poder muito forte à máquina, à relação, e diferencia muito. Eu sou mais da interação, porque venho das questões da interação, e acho que muito brevemente a IA será na qualidade da gente, ou de parceira, de co-parceira, com todas as limitações, mas ela vai superar essas limitações, vai ser uma parceira nossa na construção do conhecimento. E, portanto, por aí, acho que os processos dialógicos são fundamentais e essenciais para a nossa progressão no campo da educação com a IA. Tenho um trabalho feito num pós-doutoramento por aí, por estas questões. Fiz com o professor Luís Tinoca da Universidade de Lisboa. Curiosamente, está registado como inovação pedagógica, esse pós-doutoramento. Não tem a ver com a IA, mas é inovação pedagógica. Mas também acho que isto pode estar ligado à inovação pedagógica. Porquê? Porque eu consigo dizer que isto ajuda na construção de novos ambientes de aprendizagem. Ambientes emergentes, onde a aprendizagem emerge pela co-construção. Não sei se isto tem muito peso para cada um de vós. Para mim faz todo o sentido, porque é um caminho que eu tenho, um conhecimento que eu trago, também de muita leitura que fiz e de muita conversa que fiz com os meus alunos sobre estas correntes de pensamento que não são totalmente partilhadas por toda a gente, não é? Com o devido respeito, mas é isso que eu trago aqui